Bora. Primeiro, eu queria agradecer a presença das pessoas aqui que puderam estar no web meeting. Com certeza, alguns mais entrarão aí nos próximos minutos. Deve ser um web meeting relativamente rápido, né? Eu queria já passar a palavra para a Juliana para uma análise final desse primeiro dia do estudo. E aí, Ju? Bom, pessoal, obrigada. Obrigada da presença aqui. Vamos ver o pessoal que está entrando. Acho que ontem foi um dia de muita expectativa para todo mundo, depois de 1 ano e meio que a gente ficou trabalhando nisso. Surgiram muitas dúvidas no decorrer de todo o dia, que a gente foi tentando resolver, e eu acredito que para o nosso segundo dia de estudo as coisas vão ocorrer bem mais tranquilamente, porque já está todo mundo mais acostumado e familiarizado com os procedimentos do estudo em si, né? Acho que de forma geral foi muito, muito bom, a gente ficou bem satisfeito com o resultado até agora. A gente teve o registro de 188 pacientes com os 27 serviços que estão participando, né? Então a gente imaginava que a gente teria aí por volta de bem perto. Então no nosso primeiro dia foram 188 pacientes. Nesse momento, assim, todo mundo preencheu o screen log, faltava um serviço que acabou de preencher, então nem todo mundo conseguiu preencher ontem, mas enfim, agora já está preenchido tudo direitinho. E hoje a gente vai mostrar de novo como é que vai fazer, como é que será o preenchimento dos formulários, como é que a gente vai passar as informações do papel, que todo mundo preencheu ontem, para o REDCap. A gente vai mostrar aqui como que isso vai ser feito. E assim, lembrando que todo mundo tem aí 4 semanas para colocar todos os dados no REDCap, então eu acredito que é um tempo suficiente que vai dar, né? E a gente vai ajudando, claro, no decorrer dessas 4 semanas, quem for tendo dúvida, é só avisar. Embora eu acho que assim seria interessante, como os pacientes estão fresquinhos na nossa memória, quanto antes a gente colocar esses pacientes do formulário passar para o REDCap, melhor, né? Porque eventualmente fica alguma dúvida de algum dado que ficou mal escrito ou duvidoso, você está com o paciente lá ainda na UTI e pode consultar. Então, eu aconselharia que nos próximos dias o pessoal já inserisse os dados dos formulários no REDCap, que a Ju vai fazer o passo a passo aqui agora para a gente. Então, vamos lá. Todo mundo entra no REDCap, do mesmo jeito que entrou ontem, para o registro de triagem, com a sua senha. E aí, vai vir aqui nessa parte, formulários de coleta de dados do paciente. É aqui que tem que clicar agora para a gente ter acesso aos formulários. Uma vez aqui, vai abrir essa página, a gente vai lá de novo em adicionar e editar registros. E aí aqui, a gente vai colocar não só o código do hospital, aqui a gente já vai inserir o paciente. Então, se a gente for fazer o exemplo, vamos supor que eu sou do Hospital Santa Catarina. Então, é STCA, o primeiro paciente é 001. Pronto. Enter. Ele já vai abrir aqui a janela com os 4 formulários, que são os mesmos formulários que todo mundo preencheu ontem, tá? A gente vem aqui, vamos, por exemplo, primeiro, características demográficas, a gente clica e o formulário tá aqui, tá? É o mesmo formulário que todo mundo preencheu e aí é só transcrever as informações do papel para cá. Então, não vai ser demorado, porque é só fazer clicando, né? E aí, no final, a gente salva e sai do formulário. Eu não vou salvar para o registro não ficar aqui, tá? Vou cancelar. Mais uma vez, isso salvo, passa para o próximo formulário. Por exemplo, informações clínicas.
E aí, a parte do paciente já vai estar gravada, tá? Você precisa colocar só uma vez. E aí, aquele paciente já vai ficar com todos os formulários preenchidos, já com a identificação dele aqui. E assim por diante, até terminar esse paciente. Terminou esse paciente, sai e volta para poder registrar o próximo paciente. Só lembrando uma coisa, aqui, ó, na hora de terminar, você vai colocar como completo ou incompleto. Eventualmente, se você tiver dúvida em algum desses valores, você deixa incompleto, salva e volta depois. Se já tiver tudo prontinho, você clica em completo e ele vai ficar gravado e não tem como mudar mais, tá bom? Aqui só vou dar um cancelar porque para não ficar gravado, né? Isso. Então, da parte de preenchimento dos formulários é só isso. Não é difícil. Concordo com o Colette, acho que quanto mais assim, se der para todo mundo já ir preenchendo, como está tudo fresco, fica mais fácil. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição para ajudar se tiver alguma dúvida no preenchimento aí do decorrer dessas 4 semanas. Tá? É isso. Eu acho que era isso. Aí agora eu acho que muitas dúvidas surgiram. O segundo dia, que ainda vai ser agendado do estudo, né, o segundo e último dia vai ser agendado do estudo, eu acho que a gente vai estar um pouco mais maduro para a coleta de dados, né? E a gente tem mais um tempo, aí, algumas semanas lá para ir discutindo e tirando dúvidas, porque surgiu dúvida de parte de todo mundo, né? Então, é assim que funciona mesmo. Mas, de alguma maneira, eu acho que todo mundo foi super bem aí na coleta dos dados, e agora a gente tem que ser bastante efetivo na hora de passar isso para o REDCap, que é o que interessa depois na hora da tabulação dos dados para o estudo, né? Isso, e só lembrando que o segundo dia, ele acontece dentro de 8 semanas após o primeiro dia, segundo o nosso protocolo. Então, ele vai acontecer em junho, tá? Começo de junho vai ser o nosso segundo dia. A gente ainda não definiu a data, mas só para todo mundo já ter em mente que junho é o nosso segundo e último dia do trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Fala, Gustavo. Ô, Colette e Juliana, em relação a esse papel preenchido, vai enviar para algum lugar? Pode desfazer? Pode desfazer, tá? Uma vez que as informações forem passadas para o REDCap, fica a seu critério se vocês vão querer arquivar por um tempo, ou se vocês vão querer se desfazer, tá? Beleza. Bom, eu acho que é isso então, né, gente? As dúvidas que surgirem, a gente vai tirando depois aí conforme... tem alguém que falou Colette. É a Fernanda, vocês não estão me vendo? Agora estamos, Fê. Agora estamos. Então, eu tenho algumas considerações e umas dúvidas. Não sei se dá para fazer tudo, mas vocês podem me interromper se acharem que não está bom. Estão me ouvindo bem? Porque eu não estava ouvindo vocês direito. Estamos sim. Sim. Então, as primeiras considerações que eu queria fazer, assim, eu não conheço todo mundo, conheço a Robertinha que está aparecendo aqui para mim no vídeo, mas eu estou respondendo por 7 unidades, né? 6 unidades da Redor e uma unidade pública que é o Fernandes Figueira. Então, uma coisa que aconteceu por aqui, que eu posso adiantar a vocês, é que a sazonalidade, eu acho que vai ser um dado que vocês vão ter que levar para a discussão do artigo. Porque eu não sei como estão os outros estados, mas a gente já está impactado pela bronquiolite. Então, eu tive, por exemplo, unidades que estão com leitos extras, sobrecarregadas, e unidades que têm crianças de terapia intensiva nas emergências aguardando vaga de UTI. Então, em muitas delas, a fisioterapia, que nas minhas unidades privadas, elas atendem fisio, respiratória e motora, elas foram deslocadas para a fisioterapia respiratória,
às vezes até para acoplar paciente na emergência, no high flow, enfim, atender uma demanda enorme. Então, a gente tem equipes sobrecarregadas e especificamente o profissional, principalmente associado com a mobilização precoce, ele estava muito voltado para a fisiorrespiratória. Então, eu imagino que a gente esteja subestimando efetivamente a quantidade de atividades de mobilização da fisioterapia especificamente e da equipe como um todo que estava sobrecarregada. Não sei se as outras pessoas tiveram essa situação, mas eu claramente percebi e ouvi isso de todos os chefes da unidade. Foram 6 na rede privada. Na rede pública, no Fernandes Figueira, eu tenho um fisiomotor e um fisiorrespiratório. E como eu tenho uma unidade pequena, que são 6 leitos, e a gente não tem emergência, então isso ficou um pouco mais próximo do que é o nosso perfil habitual. Mas eu acho que esse é um dado que vocês têm que levar em conta, porque certamente nas 6 unidades privadas eu tive uma quantidade de atendimentos menor do que o habitual. Eu acho que alguém queria falar, Gustavo, né? Eu queria colocar uma colocação muito pertinente a que a Fernanda disse, porque a físio aqui no Assunção falou a mesma coisa, devido à parte respiratória. Mas eu pedi a elas para... Vai continuar o trabalho normal, mas enfocar na mobilização. Então, a gente fez um trabalho associado com a enfermagem e com as mães. O que eu vi lá na parte de mobilização e tudo, que há check-up, checklist, onde a mãe também participa dessa mobilização. Colocar o bebê de pé, fazer essa mobilização passiva no próprio leito, levar o bebê da cama pro sanitário, essas coisinhas assim. Então, nós conseguimos uma boa quantidade de informações, assim, trabalhando com a técnica de enfermagem e com as mães. A fisioterapia também ajudou bastante, mas por causa dessa sazonalidade que a Fernanda muito bem colocou, a gente deixou, não que de lado, a fisio trabalhou demais, mas mais enfoque na enfermagem e na mãe. Essa foi a nossa experiência aqui na Assunção. Tá. Então, tanto para a Fê quanto para você, Gu, é o seguinte, eu já tinha, inclusive, até alertado a doutora Sapna aqui que a gente estava nesse pico de sazonalidade no Brasil e que em muitos hospitais o número de leitos seria aumentado durante um período, né? Até perguntei para ela se isso acontecia aqui, porque eu não tinha visto isso acontecer aqui. E ela falou que às vezes até abrem-se alguns leitos extras, mas nunca dobra-se o número de leitos ou esse tipo de coisa. Então, é com certeza uma observação que a gente vai ter que fazer na hora de escrever o trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que é inevitável. Qualquer estudo epidemiológico, você vai ter um viés da época do ano que você está fazendo, por um motivo ou por outro, né? Idealmente, o ideal seria fazer em datas distribuídas ao longo do ano. Mas isso complica demais o estudo, né? Não dá para fazer desse jeito. Então, fazendo com 2 datas, você mitiga, você reduz um pouco esse viés, mas mesmo assim acaba tendo. Quando nós formos escrever o estudo da parte só brasileira, eu acho que a gente tem que enfatizar isso mais. E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: a realidade que existe em algumas cidades em relação à sazonalidade não existe em outras. Né? Então, pergunta para o pessoal do Nordeste se tem sazonalidade de bronquiolite lá. Não tem. Né? Pergunta o Gustavo é de Santos. Tem bronquiolite em Santos, Gustavo? Muito raro. Muito raro. Tem. Né? Eu estava até conversando com a Ju um pouco antes, que lá no Santa Catarina a gente tem uma realidade que a gente abre uma outra UTI inteira. Essa outra UTI que a gente abriu agora, eu não considerei para o estudo, porque senão ia dar um viés muito grande. Por quê? As físios são diferentes, as enfermeiras são diferentes, a cultura desse andar é todo diferente, não reflete a realidade do dia a dia da nossa UTI principal, vamos dizer assim. Então, nem considerei. Né? Então, hoje a gente está com 26 leitos, mas eu considerei só a metade, porque é a metade que funciona durante o ano, porque senão daria um outro viés muito grande. Então, a Fernanda tem toda a razão em fazer essa observação,
isso faz parte das limitações do estudo, né? Mas estudo epidemiológico é assim, não tem jeito. Aproveitando esse gancho, tem uma outra coisa que algumas pessoas me perguntaram em relação aos scores na hora de colocar. Se a sua unidade não faz aquele score, o Comfort ou o RAS, ou não importa qual seja, você não vai fazer só naquele dia, né, para colocar no estudo. Senão você descaracteriza, né, a parte epidemiológica do estudo. Então, se no dia a dia ninguém faz o Comfort, não é no dia que você vai fazer, um dia por ano, naquele dia, né? Então, isso é importante ficar claro, porque se alguém do grupo colocou algum score que não faz habitualmente, só para colocar lá, tem que tirar isso do formulário depois, tá? Fala, Gus. Sobre os scores, Colete, muito bem colocado aí, tem o do Haas, o Hansen e o SBS. Nem aqueles três vão colocar também, porque eu pensei que era para colocar... Se você faz no seu dia a dia, né, se é o hábito da UTI, se tem protocolo, se o pessoal coloca no prontuário, aí você coloca. Agora, se não é, você não vai colocar só no dia, vou fazer agora porque, né? Então... tá, eu vou tirar fora, que eu pensei que era pertinente ao estudo do dia, mas beleza, eu tiro lá fora. Tá, joia. Vou tirar fora. Fala, Fernanda. Então, em relação ao que você falou aí, a gente aqui no Rio tem essa experiência também de abrir uma unidade só para bronquiolite. Então, eu tenho, por exemplo, o Rios D'Or, eu entrei com 7 leitos no serviço, no estudo, porque são 7 leitos na UTI. Uhum. Mas a gente tem uma unidade de bronquiolite de 10 leitos. E essa não entrou no estudo porque é separado. Mas, por exemplo, Caxias, que foi o que eu perguntei para vocês por telefone, por WhatsApp, a gente de fato ampliou para ficar. Uhum. Esse ficou com 16 leitos para sempre, mas ainda está numa fase de adaptação e sobrecarregado por conta da bronquiolite. Mas acho que a gente pode depois conversar sobre estratégias para isso, assim, para trocar ideias depois em relação à bronquiolite. Agora, em relação ao estudo, eu tenho algumas outras considerações. Pode ir fazendo ou claro. Já passa? Claro. Então, uma coisa que eu senti falta, eu não sei como vocês vão tratar isso na análise, foi da gente ter um campo com a data com a hora da alta dos pacientes que foram inseridos, mas que saíram de alta ao longo do dia. Então, eu tive em algumas unidades pacientes, porque tem um campo lá para a gente preencher, e quem teve alta antes do meio-dia. Mas eu tive unidades de pacientes que saíram 1h30 da tarde, 2h da tarde. E esses pacientes vão ser analisados junto com aqueles que ficaram 24 horas na unidade. Ou seja, eu tenho crianças que têm 2 eventos de atividade, de mobilização, e tenho crianças com 24 horas que têm 6 eventos, 7 eventos. Eu tive uma com 7 e uma com 2 na mesma unidade. Então, assim, eu não sei como vocês vão tratar isso na análise, porque... Na minha cabeça, isso faria sentido se a proposta fosse só avaliar evento adverso. Mas se for para avaliar a prevalência, se os dois estiverem juntos no mesmo grupo, eu acho que isso pode enviesar e também subestimar a quantidade de mobilização. Aí, assim, eu não sei o que vocês pensaram sobre isso, mas eu quis trazer esse dado para a gente, de repente, pensar se é possível inserir, porque, retrospectivamente, eu acho que nas minhas unidades é fácil. Eu consigo pegar isso tudo eletrônico. Uhum. Agora, eu não sei se vocês previram. O que vocês pensaram disso? Acho que poderia colocar separado, não? Os que ficaram as 24 horas, que completaram, e aqueles que não terminaram as 24 horas. Mas aí, Roberto, você não sabe que horas ele saiu. Ele pode ter tido alta depois de 12 horas na unidade, 14 horas de estudo. Você pode ter criança que ficou no Parque PICU, das 9 da manhã às 1 da tarde e fez 2 atividades. Criança que ficou das 9 da manhã até o dia seguinte e fez uma atividade. E criança que ficou direto e fez um monte de atividades. Como é que você enxerga isso? Ou então e a cada 6 horas, por exemplo. Entendi. Você não vai ter tipo, quem ficou 6 horas, 12. O que eu vou fazer, Fê, é o seguinte, porque assim, esse formulário, esse trabalho, ele é uma cópia do trabalho daqui, que é o mesmo trabalho que
vai ser feito agora na Austrália e que já foi feito no Canadá e na Europa. E o formulário ele é exatamente o mesmo para todo mundo. Uhum. Então, eu não sei se a gente vai conseguir acrescentar essa pergunta, porque a ideia é depois fazer um trabalho juntando todos, né? Uma vez que todos tiverem feito, tiverem já prontos. Mas eu vou levar isso, né? Eu vou conversar com a doutora Safna, eu vou ver como que ela pensou essa questão, mesmo porque o trabalho dos Estados Unidos deve sair até o final do ano. Uhum. Vai ser o primeiro que vai sair, mas já está praticamente pronto. E vou levar isso para ela, tá? Se ela falar assim, não, Juliana, coloca no trabalho brasileiro e depois a gente tira, ou a gente põe uma observação, enfim. Eu só preciso dessa autorização dela, visto que o projeto é um projeto que está sendo o mesmo para todos os lugares, mas cada lugar tem a sua particularidade. Então, óbvio que a gente pode adaptar também, né? É só uma questão de a gente conversar. Isso foi uma observação que eu fiz já analisando as fichas, sabe? Porque na minha cabeça inicial a gente teria um aglomerado de atividades ao longo da manhã. E aí faz todo sentido. Quem teve alta depois do meio-dia já fez a maior parte das atividades de mobilização e você já vai ter computado basicamente o que ele passaria se ele permanecesse. Mas eu não sei se porque a equipe está sobrecarregada ou se porque de fato acontece assim, já que eu nunca mensurei esse dado antes, eu tenho vários eventos de atividades descritos pela equipe ao longo da tarde e no plantão noturno. Tem evento descrito até 11 horas da noite. Então, assim, quando eu vi o dado, eu achei que isso pudesse enviesar. Mas também é só uma observação que eu queria fazer. Ô, Fernanda, só uma coisa em relação a essa questão da alta, porque, assim, na concepção do estudo, quando ele foi concebido, eu imaginei da seguinte maneira, que acho que 99% dos pacientes, eles obtêm a alta no papel antes do meio-dia, né? É muito raro um paciente, porque é onde quando o diarista passa, quando passa a visita, etc e tal, é muito difícil um paciente receber alta depois do meio-dia. E assim, a pergunta eu entendo que ela é a seguinte, não que o paciente foi embora antes do meio-dia, mas que ele recebeu a alta antes do meio-dia. Foi proposta a alta, está lá no plano terapêutico, olha, o paciente está de alta, ele pode ter saído a 1, 2, a 3, às 4 da tarde por uma questão burocrática às vezes. É muito frequente, por exemplo, o paciente à tarde ou à noite receber alta da unidade? Isso que eu não estou entendendo. Não, então isso talvez tenha sido um erro de entendimento meu. Então, na minha cabeça, às 9 horas da manhã, quem estivesse na unidade tinha que entrar. Isso, entra às 9 ele horas. tivesse alta ao longo da manhã. Vários que iam ter alta, eu já sabia que teriam, porque as pessoas me perguntavam, é para eu colocar, eu vou dar alta para esse paciente, mas ele está aguardando o quarto, está esperando a criança sair de alta, limpar o quarto para receber, vai ter uma troca grande de pacientes, enfim. A maior parte desses que saiu, certamente saiu no início da tarde, eu não posso afirmar, mas eu até posso coletar esse dado. Mas a gente também, como você, decide a alta no round da manhã. Então, isso que eu imaginei. Então, claramente, todas essas decisões foram na manhã. Mas eu marquei. Aí, se vocês quiserem, depois de conversar com ela, me dar uma orientação diferente, eu posso, por exemplo, revisar. Quem saiu 2, 3, 4 da tarde, eu posso marcar como tendo saído antes do meio-dia. Como tendo, assim, como a alta foi dada antes do meio-dia, mas saiu um pouco mais tarde. Mas, assim, é uma dúvida super pertinente. Eu acho que a Ju vai ter que conversar com a Sapna para esclarecer isso. Mas na concepção do estudo, eu imaginei que fosse dessa maneira. Ó. A alta foi decidida antes do meio-dia. Alta administrativa, né? E aí... Isso, exatamente. E aí acabou que o paciente acabou saindo depois. Então, pode ser que muitos desses que eu tenha marcado como não tendo saído antes do meio-dia, eu passe a marcar como antes do meio-dia. Eu acredito que sim, Fê, mas eu acho que a Ju vai ter que esclarecer isso com a Sapna, né, Ju? Tá. Eu falo com ela. Bom, outra coisa assim que eu percebi, que eu acho que fez diferença, é o fato de vocês optarem por coletar os dias, tempo de permanência, dia hospitalar, dia de estudo, dia de cirurgia, dia de prescrição, como days e não como as datas de prescrição. Isso deu um trabalhão e eu percebi quando eu fui rever
que muitas pessoas erraram. Apesar de vocês terem descrito certinho que o D0 era o primeiro dia da internação e contar a partir daí, eu vi que isso, assim, foi uma confusão. Porque, por exemplo, tem uma criança no Copador que está internada há 230 dias. Então, todos me ligavam reclamando porque tinham que catar a primeira indicação de fisioterapia lá atrás, num prontuário de quase um ano, e depois contar no calendário quantos dias foram. Então, assim, é tão simples, em qualquer programa estatístico, você pegar a data da coleta e a data que era, e calcular quantos dias aquilo é, que eu não sei por que a gente efetivamente precisou calcular, eu não sei por que não entrar com dado bruto, entendeu? Acho que facilitaria bastante todo mundo. Então, essa é uma sugestão, mas só uma sugestão. A outra coisa que eu também percebi, que eu tinha perguntado para vocês, era sobre a FO2 e dispositivos em que contém um blender, né? Como catéter e máscara. Eu vi vários hospitais, como eu analisei um monte de hospital, eu vi diferenças na marcação. Então, teve equipe que definia que o catéter de O2 dava 30% de FO2, equipe que definia que dava 25%, equipe que definia que dava 35%, e aí eu também acho que é um dado que vai ficar meio perdido. Eu até na minha cabeça, como sou eu que vou inserir todos os dados no REDCap, eu vou padronizar o que a gente entende como o correto, mas eu acho que esse é um problema que pode aparecer aí para vocês, quando colocar todas as unidades em conjunto. Que mais? Eu anotei aqui uma listinha. Não, mas isso é bom, porque vai esclarecendo para todo mundo. Sim. Uma coisa que eu senti falta também, para a equipe de enfermagem, isso também deu um trabalho enorme, porque a gente tinha que falar com muitas equipes ao mesmo tempo, não ter um manualzinho com a descrição dos eventos que contabilizavam, sabe? A gente ficou perguntando a vocês no grupo de WhatsApp, colocar no colo da mãe conta, sentou no leito conta, mas assim, dia a dia, ao longo do plantão, eles não tinham acesso a esse WhatsApp, né? Então teve gente na brigada que a minha orientação foi assim, tá na dúvida, abre uma folha. E a gente depois avalia se aquele evento valia para ser contabilizado ou não. Mas acho que talvez se vocês aquela cartinha de 2 páginas que a gente anexou, descrevendo o que era o estudo, um formulário que começa bem-vindo ao Parque PICU, se vocês tivessem ali também um formulário de um manual, quais são os eventos a serem contados, o que funciona, o que não funciona, eu acho que facilitaria a equipe, assim, principalmente os técnicos de enfermagem. Ô Fê, você acha que a lista que tem no formulário, ela ficou pequena? Então, Ju, eu não acho que tenha ficado. Isso para mim é uma coisa óbvia. Olhar aquela lista, para mim aquilo eram as mobilizações que existiam, mas não era óbvio para os técnicos. Então, talvez talvez pelo fato de nos Estados Unidos não terem técnicos de enfermagem, a galera conseguia fazer esse link, mas isso não aconteceu. Então, por exemplo, eu peguei várias fichas hoje que estavam descritas banho no leito. Eu peguei uma ficha que o técnico descreveu que mobilizou os braços. E eu sabia quem era o paciente, porque foi no Fernandes Figueira, eu estava o dia inteiro lá. E eu perguntei como ele tinha feito aquilo, ele falou, foi porque eu fui com a intenção de passar a Dersane. Então, assim, não é fácil para eles, eu acho que não é simples. Então, talvez, assim, fazer um manualzinho com exemplos que contabilizam e exemplos que não contariam. Porque Sim. eu fiquei várias vezes. Eu entendi, realmente eu observei uma certa dificuldade também, até porque eu estava de plantão no Caxias do Ouro ontem, e aí eu percebi que houve essa questão. Mas, por exemplo, na verdade o que eu entendo é que, posso estar errada, mas o que eu entendo é que o objetivo, na verdade, do estudo é justamente ver qual que seria essa prevalência de mobilização e encontrar quais são as barreiras para isso. Na verdade, eu acho que é uma questão de definição, porque o que vai ser visto provavelmente é que as pessoas não sabem o que é mobilizar. Então, eu acho que também você colocar uma dica do que vai acabar talvez dando um viés que no dia a dia não é feito, entendeu?
a proposta, Eu não até entendi, que porque você falou, realmente se eles fossem analisar cada conteúdo de cada folha de atividade, mas o que eu entendi é que a proposta era avaliar a prevalência de atividades de mobilização com a intenção de efetivamente mobilizar o paciente, prevenir. Exato, o problema é que, na verdade, as pessoas elas ainda não têm essa noção. E eu vejo que, assim, falar hoje em dia, para a gente que está lendo sobre isso, tudo é uma coisa que é mais tranquila, que é mais compreensível. Mas, na verdade, para a pessoa que já está trabalhando há muito tempo e que, por exemplo, na UERJ, as pessoas realmente elas não mobilizam, acham que é uma obrigação da fisioterapia, é muito difícil você encontrar. Às vezes é mais o residente de enfermagem, enfim, que acaba fazendo uma participação junto com a fisioterapia, mas não é uma cultura da unidade chegar e ficar mobilizando o tempo todo e fazer, por exemplo, qualquer tipo de movimento que vai fazer na UTI, as pessoas já acham que, tipo, quem está indicando está maluco, enfim, está tendo alguma ideia que, porque não vai fazer, porque isso aqui é papel da fisioterapia. Então, eu acho que realmente, não sei se iria enviesar essa questão do quanto de mobilização está sendo feito de fato no cotidiano, entendeu? Aí eu acho que já está enviesado, porque várias pessoas foram perguntando ao longo e foi dito, esse não conta, esse não conta. Sim. Então, por exemplo... Mas aí o que está escrito ali na lista é o que poderia ser feito e tem outros, é o que ele pensa que pode ser, entendeu? Gente, só para a realmente, se você parar gente, para pensar, só se para a pode isso, se pode gente, aquilo, realmente não. só para a gente organizar essa discussão, aí temos duas coisas. Desculpa. Primeiro, que é a questão metodológica. Não tem como a gente fugir da metodologia, porque não somos só nós 27 que estamos participando, então não tem como fugir, né? E o método é esse. Eu acho que a Fernanda tem razão na questão de que tem só enfermeira lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, não sei o quê. Mas, enfim, o método tem que ser igual no mundo inteiro, porque senão a publicação é que vai sair enviesada, né? Entendi. Segundo Mas ponto, acho que eu talvez acho veria as que, diferenças segundo ponto realmente do que que eu acho acontece aqui e do que que acontece lá. realmente, pelo menos até onde eu tenho visto e conversado com as pessoas, isso tem levantado questões que a equipe multiprofissional até então não estava tão atenta para isso. Então, acho que o estudo levantou essas questões. Eu acho que isso também é importante, também é papel do estudo, mas não tem jeito, a gente tem que seguir a metodologia proposta pelo centro coordenador lá da Ju, né? Então, acho que, dito isso, acho que a gente tem que caminhar aí. Não, mas no sentido assim, de você fazer. É porque se deixasse um manual no que entra ou não, eu acho que é meio que um treinamento pré-estudo. E na verdade não era essa a proposta. Eu entendi, foi de outra forma, então. A gente não vai poder fazer esse manual, mas enfim, eu acho que essa discussão cabe dentro da UTI, da própria UTI, nas próximas semanas. Eu acho que Sim, a com bola foi certeza. levantada, eu acho que as pessoas têm que fazer essa discussão aí. Fer, pega a sua lista aí, o que mais que tem? Tem mais. Bom, então, eu acabei falando com o Colette que eu comecei a colocar os dados já, que eu estou com um horário apertado e aí eu comecei a inserir os dados no REDCap. Então, eu tenho algumas colocações em relação ao REDCap. Por algum motivo, não sei se só no usuário do Arnaldo, aquele local ID, ele aparece bloqueado, não dá para entrar com esse dado. A gente consegue entrar com o número inicial e aí embaixo o número local está bloqueado. E quando a gente tenta salvar, ele sempre fica dizendo que o identificador tem um campo obrigatório a ser preenchido que não foi preenchido. Então ele acaba ficando vermelho lá no status. Então, aí você consegue colocar, ele coloca isso, mas ele te dá a opção, Fê, tipo, que nem estava aparecendo ontem, ok, e o outro ignorar e deixar registro? Eu segui. Eu consegui seguir ignorando, mas ele continua no status dele por estar faltando esse campo. Então eu vou fazer o seguinte, porque eu consigo ver o seu status. E aí eu vou ver o que eu consigo mudar. Então, Ju, aí você aproveita e olha, porque uma coisa que me chamou muita atenção foi relacionada àquela pergunta do ambulatório. Essa pergunta do ambulatório ela foi um pouco polêmica, né? Porque eu vi várias pessoas no grupo perguntaram
é um paciente de ambulatório, vai ao pediatra, conta como ambulatório, então é praticamente todo mundo, né? Mas, assim, se você olhar os formulários que aparecem, alguns aparecem essa pergunta e outros não aparecem. Eu não entendi nada. Como se no alguns formulários de alguns pacientes fossem diferentes do outro. Nossa, isso é estranho, porque é para aparecer igual para todo mundo. É super estranho, porque eu também não entendi. Me chamou muito a atenção porque essa pergunta está fora de ordem. Ela tá Ah, tá. Não, essa pergunta ela tá no fim. Isso. Ela está numa ordem diferente do que a do formulário impresso. Isso aconteceu. Até foi bom você falar isso. Nesse formulário especificamente, quer ver? Eu vou até já deixar bem claro aqui, porque assim todo mundo a gente já esclarece essa dúvida. Aqui, no formulário de características demográficas, a gente tem duas perguntas que estão fora de ordem. Tá? Porque foram duas perguntas que a doutora Sapna pediu para eu acrescentar no REDCap. E aí eu tive que criar as perguntas no sistema, por isso que elas ficaram por último e ficaram em ordem diferente do formulário de papel. Tá? Então, elas estão no formulário, elas estão no REDCap, mas são só essas duas perguntas que aconteceu isso, porque assim, o REDCap ele já existia, o que eu fiz foi a tradução da plataforma inteira para português, e só que a doutora Sapna depois, no final, pediu para eu acrescentar essas duas perguntas. Então, essas duas são aquelas se a sua unidade tem alguma meta de sono, Isso, exatamente. E se tem um protocolo de sono. Exatamente. Se você olhar, Ju, acho que você deve olhar antes da galera começar a preencher, a pergunta sobre o sono, ela está interrompida. Como ela como ela é a única que faltou, fica uma coisa óbvia que é isso. Mas ela está com o texto cortado. Ela sai assim: na sua unidade tem um protocolo e para. Ah, entendi. Você tem que olhar. Agora, o que eu fiquei mais impressionada foi com essa coisa do ambulatório. Depois, assim, como você é super user, dá uma olhadinha nos meus 5 pacientes do Copador e veja essa ficha clínica, você vai ver que tem um que aparece, essa pergunta do ambulatório, tem 2 que não aparecem, não faz sentido, assim, mas é como se tivessem importado formulários distintos para os mesmos pacientes. Eu não consegui compreender. Tá, não, isso eu vou ver, mesmo porque aí não é nem uma questão, eu tenho que conversar com o pessoal da TI daqui e pedir para eles consertarem. Depois você olha, mas olha especificamente os do Copador, que são esses que têm pacientes com ambulatório e sem. Tá. Bom, então assim, eu acho que da minha listinha, colégio, eu estou acabando. A única coisa que eu percebi que eu preciso colocar, que apesar de ser um estudo transversal, de vocês terem tudo super cuidado, de não falar antes a data e tudo mais, eu percebi, pelo menos no Fernandes Figueira, que eu acompanhei o dia, eu percebi a equipe de fisioterapia bem mais motivada do que o habitual. Então, claramente, assim, eu acho que a gente acaba enviesando só pelo fato deles estarem coletando. Bacana. Acho que a forma de não enviesar seria alguém olhando e anotando sem dizer que está coletando, né? Mas, assim, eu percebi isso e me chamou a atenção de que como mesmo a gente tendo o maior cuidado e repetindo, não é para fazer nada além da conta e tudo mais, realmente as pessoas acabam trabalhando com isso. E o que eu queria dizer é que foi muito bacana a experiência, acho que foi muito legal, vocês estão de parabéns, está tudo super organizado, me deu um maior orgulho de participar do projeto, foi muito legal mesmo. Ah, que bom. Mais alguém tem alguma... Porque o vídeo está ficando muito grande aqui. A gente pode marcar conforme as dúvidas forem surgindo. Nós podemos marcar outros web meetings até a próxima data de coleta, para a gente amadurecer um pouquinho melhor essas questões todas aí que a gente sabia que iam surgir, não tem como, né? Enfim. Eu posso só perguntar uma coisa? Claro. Lá.
Isso. Em relação ao que a Fernanda estava dizendo, né, que eu já entrei, a reunião tinha iniciado, eu só queria entender melhor. Então, o paciente que ele recebeu alta antes do meio-dia, alta no papel antes do meio-dia, ele sai do estudo? Isso. Ou a gente vai manter os dados que foram registrados? Não, você registra, porque tem um campo que você registra os pacientes que receberam alta antes do meio-dia. Sim. Tem um campo lá no formulário. Porque esse paciente, aí se eu marquei sim lá, eu vou registrar. Isso. Vou registrar o que foi feito antes do meio-dia. E se ele foi embora só às 5 da tarde, o registro que é feito depois do meio-dia, eu não vou considerar, então? Não, você vai considerar. A Juliana vai conversar com a SAP, né, porque essa dúvida surgiu aqui durante essa conversa. Porque tá, é que eu peguei já andando. Porque o meu entendimento inicial aqui, o paciente recebe alta antes do meio-dia, mas ele pode ir embora efetivamente da unidade à 1 da tarde, às 3 da tarde, às 5 da tarde e vai acabar recebendo outros atendimentos, né? Mas é um paciente que recebeu alta antes do meio-dia. E a Fernanda levantou essa questão, porque às vezes o paciente fica lá um baita de um tempo e o horário da alta não é antes do meio-dia, sei lá. Enfim, a Ju vai esclarecer isso com a Sapna para a gente colocar isso no REDCap de forma mais adequada. Mas o meu entendimento inicial era esse. O paciente recebeu alta antes do meio-dia, você coloca lá no formulário, tem um campo para isso. Sim, E registra os eventos de atividade que ele recebeu. Se foi só um, se for 2, coloca 2 e assim por diante. Certo. Não, mas eu vou esclarecer isso direitinho e aí eu já passo para todo mundo. Em breve vai ter uma resposta. Eu aguardo antes de... Tá, ok. E só em relação a isso que também ela disse agora no final, da motivação ficar maior, né? Lá no nosso hospital a equipe é bem menor, né? Então a gente não passou por isso, né? Mas a gente vê algumas lacunas na hora que você vai preencher, por exemplo, na prescrição, né? Isso não interfere no nosso atendimento, mas a gente vê que não está sendo prescrito, mas eu sei que é uma coisa que se eu falar hoje, amanhã o pessoal da equipe médica já vai começar a fazer. É algo que eu devo melhorar ou eu devo manter a rotina e pensar nisso depois? Aí fica a seu critério, né? Eu acho que o estudo serve justamente para isso, quer dizer, para levantar questões, né? O objetivo do estudo é fazer um perfil do que está acontecendo. Porque se eu não falar nada, o perfil vai continuar o mesmo nas próximas coletas. Exatamente. Se eu falar, o perfil vai mudar. Exatamente. E aí eu não quero trazer viés, eu quero realmente contribuir para que É uma sugestão, depois que terminar o estudo, fazer uma reunião com a equipe multi para dar uma devolutiva do resultado do estudo, inclusive, né? Porque a gente vai ter esses dados em mãos. Então, acho que é uma sugestão fazer uma reunião com a equipe multi, falar, nós participamos do estudo, o resultado foi esse. Onde podemos melhorar? Esperar terminar o estudo. Eu acho que sim. Porque senão vai acontecer o que a Fernanda falou, o pessoal está ultra motivado. Pois é, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, realmente. Fazia de um jeito, a partir de amanhã está fazendo de outro, enfim. Tudo que podia ter feito durante o mês inteiro, resolveu fazer só hoje. Mas é bacana, tá sendo uma experiência legal também. Lá no hospital até eles vão publicar uma pequena matéria lá no site do hospital para falar que a gente está participando. Acho que vai ser bacana. Ser legal. Então tá bom, e só em relação à mobilização, que eu hoje também fiquei um pouco em dúvida, né? Mas o que eu tentei explicar para a enfermagem, eu acho que é algo que pode ajudar, é a gente tentar só mostrar o que seria uma mobilização mais funcional ou terapêutica, né? Que assim eles saberiam que tudo aquilo que é feito para o cuidado da enfermagem não seria incluído. Pelo menos foi como eu entendi, então, que seria feito. É isso mesmo? Repete, por favor. Oi? É para repetir? Por favor. Sim, é que eu passei para a minha equipe o seguinte, que aquela mobilização que fosse feita só para cuidados de enfermagem, ela não seria considerada, teria que ser se ela fosse assim, funcional ou terapêutica, né? Tipo, passou para o colo da mãe ou passou para a cadeira porque precisava fazer isso, não assim, com a intenção mesmo de tirar da cama e não porque precisava trocar o leito, por exemplo. Exatamente. Isso, exatamente. Então é essa a ideia.
Ok. Deixa eu perguntar Ok, uma coisa. Ela está falando de que vai ter uma equipe que vai escrever, falando que está participando do estudo. Eu também queria perguntar isso, porque eu trabalho para um portal médico. Eu queria saber se eu Mãe, eu tava morrendo de saudade. Peraí. Oi, Rô, repete que Não, não eu trabalho saiu. no portal, eu até combinei com você sobre o portal que eu estou escrevendo. Sim. Eu, como editora, eu queria saber se eu posso, porque eu ainda não entreguei os textos da semana e eu tinha pensado em escrever sobre o estudo. Aí eu não sei se eu posso, pode? Sim, tipo, como se fosse então... que o estudo está acontecendo e tal, sem problema nenhum, foi claro. realizada a primeira etapa de ontem para hoje, que a próxima vai ser em junho. Sim. Então tá bom. Excelente. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui, tudo bem? Tudo. Então, parabéns a todos, parabéns pra gente. Sim. E até a próxima. As dúvidas vocês vão mandando aí pra gente através do WhatsApp, por favor. Ok, obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.